Oi pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre o livro Em Busca da Memória. Eu fiz a leitura no formato digital, eu reproduzi a capa aqui colorida, porque no dispositivo Kindle, o leitor digital da Amazon, a capa é preta e branca. Então vamos lá. O leitor e a leitora vai observar, ao ler a obra, que principalmente nos primeiros capítulos, o autor do livro vai intercalando um pouquinho da história dele, na sua biografia, a busca das suas memórias, com a pesquisa que ele se propôs a desenvolver. E a pesquisa que ele se propôs a desenvolver é muito legal, porque ele queria saber aonde que fica armazenado a memória dentro da nossa cabeça, né? Então, por exemplo, como é que a gente aprende, né? O leitor e a leitora aprende, todos nós aprendemos, e como é que a gente resgata isso? Onde que fica localizado? Porque ao contrário do que a gente possa pensar, né? A nossa memória, o nosso pensamento não fica na nuvem, né? Por exemplo, né? Não existe um HD externo que fica, ela faz parte do biológico da gente, e é isso que ele busca. Ele tentou explicar o pensamento, a memória, o nosso comportamento fisicamente, que fosse tátil, né, através da biologia. Né? Uma das coisas legais que ele conta, né, o autor, na faculdade, que ele começou primeiro estudando a parte da psicologia, psiquiatria, né, mas aos poucos ele quis entender melhor como que se dá isso aí. Né? E ele fala que é para a gente não ter medo de tentar coisas novas, né? Mesmo que a gente não entenda como se dão esses processos nessa nova área que a gente se propõe a entrar, né? Para você não ter medo, para o leitor, a leitora ir em frente, que acaba aprendendo. Então, pela própria pesquisa dele, ele vai mostrar isso aí, né? O mais legal que ele conta aqui é que a pesquisa dele, que foi inclusive, né, o autor ganhou o prêmio Nobel, né, foi feita numa lesma gigante, né, que ele conta aqui, porque a lesma tinha células grandes e ficou mais fácil dele pesquisar esse comportamento. Como que se dá o armazenamento da memória, como a gente consegue guardar as coisas, né. Aí de repente, né, o leitor e a leitora pode perguntar assim, mas numa lesma, e como é que vai tratar isso com relação a seres humanos? E o mais legal de tudo, ao ler essa obra aqui, como teve o processo de evolução, muito das redes neurais, da plasticidade neural de animais, desde os mais simples, né, no caso da lesma, até os mais complexos, no caso do ser humano, eles têm familiaridades. É fantástico. Dentre as várias coisas bacanas que o autor fala, ele fala que a aprendizagem e a memória, elas já vieram conservados com a evolução. E ele traz um exemplo super legal, que de repente uma figura geométrica, um triângulo, por exemplo, né, 3 partes, né, 3 lados, na nossa cabeça, ele já veio faltando uma parte. Então você nasce, vem o triângulo, mas está faltando uma parte, que é assim que a gente vai crescendo, né, o leitor e a leitora, ele completa, isso se completa dentro da nossa cabeça, mas já existia esse desenho do triângulo dentro da nossa cabeça. É uma coisa que ele traz no livro, na obra, muito interessante, dessa conservação. Outra coisa super legal, ele fala que a gente vive no passado. Vou explicar. Que todas as nossas ações são fundadas na memória, são baseadas no passado, né? Então a gente aprende um negócio ou vê alguma coisa e você vai lá e resgata isso. E esse estudo que ele faz no livro é para saber como que resgata isso. Então ele estudou a localização disso dentro do cérebro, né? E a partir o leitor vai se sentir entusiasmado que ele sente a possibilidade de identificar esse local dentro do cérebro. Né? Aí o leitor vai percebendo, e o próprio, lógico, o autor percebeu nos seus estudos, que chega um determinado momento, né, que aí ele já começa a avançar em molécula, DNA, que fica difícil explicar o funcionamento dessa máquina perfeita que é o cérebro. O autor fala de células sensoriais, células motoras, né? Mas muito
de comportamentos nossos, do que a gente pensa, das oscilações da memória, ela não fica armazenada, e ele descobriu isso, né, a partir dos seus estudos, né, que não ficam armazenadas somente em um local dentro do cérebro. É lógico que há um local ou outro, existe uma concentração maior, mas não tem como definir, né, assim, vamos dizer, fisicamente somente um local. São vários locais, né? Outra coisa super legal que ele conta aqui, que os medicamentos, né, com a descoberta dele, foi um grande avanço também, né, não somente ele, mas outros estudiosos, né, pesquisadores, cientistas, né, da área da neurologia, da neurociência, que os medicamentos, né, para auxiliar nessa transmissão, né, então, na produção de serotonina, são muito importantes, né, para que o leitor, a leitora, no caso, o paciente, né, se sinta melhor, consiga pensar melhor. Mas somente o medicamento não basta, o que melhora mesmo o modo de pensar, o modo de agir do paciente é a terapia. E é aí que é o mais legal. Nos estudos que ele fez com seres simples, né, ele conseguiu perceber que reforçando os dendritos, né, ele conseguiu um resultado muito legal no armazenamento da memória, na mudança de pensamento, né? Então, realmente, o que é legal nesse trabalho dele, né, muito legal, o leitor e a leitora vai perceber, é que essa união da parte da biologia com a psicologia é que realmente vai trazer e trouxe, né, muitos benefícios para a saúde mental, para os processos mentais, né? É um estudo muito legal, gostei muito de ter lido, é uma obra assim fantástica, o leitor e a leitora vão se encantar. Eu trouxe aqui um pouco, mas a obra é muito mais do que isso, é encantador. A gente saber entender como que a gente pensa, como ele fala que todos nós conseguimos aprender, que a repetição ela leva à excelência, então é muito legal. Tá aí uma dica de leitura, muito bacana, gostei muito de ter lido, Em Busca da Memória.